Project. Voltando um pouco da nossa conversa sobre a nossa teoria, faremos então uma revisão sobre cinemática. Vocês lembram o que era cinemática, cara? O primeiro colegial e até mais ou menos o primeiro bimestre do segundo colegial, nós estamos falando sobre a mecânica, tá? Conversei com vocês, a mecânica é dividida em duas partes. A cinemática, que é o que a gente vai estudar, e a dinâmica, tá? A dinâmica, mais pra frente a gente conversa, vamos falar um pouquinho só sobre a cinemática, tá? Para que serve a cinemática? Para descrever o movimento, tá? Então essa é a função, descrever o movimento. Mas como assim descrever o movimento? Eu não estou preocupado do porquê, né? Então, por exemplo, se eu soltar essa caneta cai, né? Por que ela cai? Não interessa. A cinemática não está preocupada com isso, tá? A cinemática está preocupada em como ele vai cair e qual vai ser as sequências de acontecimentos. Então, assim, por quê? Não interessa pra gente, né? E aí, para ajudar nesse estudo, é muito importante você notar a questão de referencial, né? Cara, já falamos sobre isso, já falei para vocês, tudo depende do nosso referencial, tá? Não existe nada aqui, ó, tudo depende do nosso referencial. É isso que você tem que prestar atenção. Tanto é que aqui já entra uma discussão sobre alguns aspectos importantes que já conversamos, né? Por exemplo, o que é um ponto material e o que é um corpo extenso, né? Então temos aqui ponto material versus corpo extenso. Vocês lembram a diferença disso? Bom, só para exemplificar, vamos falar algumas coisas aqui. Um carro. O carro dentro da garagem, ele é um corpo extenso, ele é um ponto material. Já vimos que para as dimensões da garagem, o carro é muito grande, ele vai interferir, né? Voltando então ao conceito, o corpo extenso é aquele em que suas dimensões e seus atributos interferem no sistema. E um ponto material é aquele que suas dimensões e atributos não interferem no sistema. O que é sistema? É onde você está fazendo um experimento, é onde você está realizando alguma coisa, é onde você está observando alguma coisa acontecer, tudo bem? É claro que esse sistema é bom que ele seja isolado do meio externo para que nada externo interfira, tudo bem? Então assim, quando estamos falando aí do nosso corpo extenso, o carro ligado dentro de uma garagem fechada, você acha que ele vai produzir calor suficiente para alterar a temperatura daquela garagem? Sim. Agora, quando você coloca esse mesmo carro na Anhanguera, né, na rodovia Anhanguera, ele vai aquecer a rodovia Anhanguera? Não vai. Então, nesse caso, ele é um ponto material. Entenderam a ideia? Tranquilo isso? Bom, outra coisa que é fundamental para nós aqui, outro ponto que é muito importante para nós e que depende do referencial também, é a questão de repouso e movimento. Então, repouso versus movimento. Essa discussão é muito importante, nós já fizemos ela em sala de aula, espero que vocês lembrem, mas vamos recordar. Acho que o exemplo mais importante, acho que eu até citei com vocês, uma criança, minha filha, por exemplo, ela está dentro do carro, e aí ela olha para fora do carro, o carro em movimento, a gente está andando pela cidade, ela olha para fora do carro, vê uma árvore, e aí ela fala, a árvore passou. Você, né, no seu pensamento aristotélico, no seu pensamento mais clássico, vai falar assim, como assim a árvore passou, né? Para minha filha, a árvore está andando, né? Aí você fala, não, a árvore não está andando, a árvore está parada, olha lá a árvore parada, o carro está andando. Isso tudo é uma questão de referencial, né? O que você tem que pensar sobre isso? Tudo depende, né? Depende de quem? Do referencial. Então, no referencial da minha filha, como ela está? Ela está parada dentro do carro. Então, ela está parada e aí a hora que ela olha para fora pela janela, a árvore passa, a árvore está em movimento. Ela está errada? Não, porque na posição dela isso é correto, né? Mas aí você pode falar, não, mas a árvore está parada e o carro está em movimento e a sua filha está dentro do carro e o carro está em movimento. Tudo bem, você está certo também, tá? Então, um referencial não exclui a análise do outro. É isso que é importante você perceber, mas é importante você saber como se comporta cada referencial. Então você tem que se colocar naquele referencial para conseguir interpretar muito bem o que está acontecendo. Tudo bem? Gente, mais uma coisa que é fundamental para nós aqui, até destaquei aqui para nós, né, esse negócio de controle, cara. O que é esse negócio de controle? Para estudar física, para estudar a natureza, a gente tem que controlar ela. E a gente vai controlar ela de alguma forma. E esse controle vem através de parâmetros, né? Quais parâmetros, por exemplo? Estamos falando de cinemática. A cinemática descreve o movimento. Então, para descrever o movimento, vamos pensar, o que a gente precisa? Eu preciso controlar as distâncias, eu preciso controlar os espaços que esse objeto vai
percorrer. E aí espaço, a gente vai usar a letra S, já conversamos sobre isso. O que mais que você vai controlar? Para controlar, você precisa marcar sempre alguma coisa, né? E aí você precisa marcar o tempo. O tempo é o mais importante para esse controle, porque é através dele que a gente vai anotar os valores de tempo. Tudo bem, gente? Tranquilo isso? Ó, outras coisas que são importantes para nós, que a cinemática vai ficar envolvida, é justamente também com a velocidade. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. A velocidade a gente chama de V, e depois, mais para frente, não chegamos nisso ainda, vem a nossa querida aceleração, tá? Então, é outra coisa muito importante nessa nossa busca pelo controle. A função do homem diante da natureza é justamente prever como a natureza se comporta e usar isso em benefício próprio, né? Porque a partir do momento que você prevê, controla o que a natureza está fazendo, você pode desenvolver uma série de equipamentos, uma série de coisas que são benéficas para a gente, ou maléficas também, né? A gente sempre leva para os dois lados. Tranquilo isso? Beleza? Vamos continuar a nossa conversa, então vou trocar o slide aqui e agora vamos falar um pouco sobre trajetória. Vocês lembram o que é trajetória? Já conversamos sobre isso, né? Então, a trajetória é o caminho, é o percurso ao qual um objeto vai seguir, né? Acho que o melhor exemplo disso é a bicicleta na areia, né? Quando você anda de bicicleta na areia, você consegue seguir qualquer pessoa, né? Se a pessoa fugir de você de bicicleta na areia, você vai atrás dela facilmente, porque você sabe o caminho que ela está seguindo, né? Então, ficou ali o rastro, ficou ali a trajetória. Pegou isso? E aí eu lembro de ter comentado com vocês algumas coisas aqui sobre essa trajetória. Eu vou falar que essa trajetória aqui que nós destacamos é a Avenida Anhanguera. Então, a Avenida Anhanguera nós temos lá no começo dela a cidade de São Paulo, temos aqui mais ou menos a cidade de Campinas, temos aqui nós, né, a cidade de Ribeirão Preto, e um pouco mais adiante temos a cidade de São Joaquim da Barra. Lembra dessa nossa conversa? Ó, muito importante, já defini aqui a orientação, né? Para cima vai ser positivo. Eu defini isso. Ah, eu quero colocar para baixo. Tudo bem, pode colocar para baixo, não tem problema. Eu coloquei para cima. E aí, não sei se vocês lembram, as distâncias aqui entre as cidades era mais ou menos assim, né? São Paulo, Campinas, 100 quilômetros, Campinas até Ribeirão, a gente tem 200 quilômetros, e de São Joaquim até Ribeirão, nós temos aqui 80 quilômetros. Tudo bem? Por que eu estou definindo isso tudo? Para a gente voltar naquela nossa conversa sobre origem, trajetória e definição de espaço. Tá? Eu vou marcar aqui, ó, sendo a cidade de Campinas a nossa origem, tá? Aqui é onde começa. A origem você escolhe, tá? Eu estou escolhendo a origem em Campinas. Você pode colocar a origem em Ribeirão Preto, por exemplo, e ainda mudar aqui o sentido, né, do positivo, colocar o positivo sendo para baixo. Por que eu estou fazendo tudo isso? Já conversei com vocês sobre a definição de espaço, se vocês quiserem anotar. Na cinemática aqui, uma definição simples é distância do objeto até a origem. Isso vai ser o espaço para nós aqui na cinemática, uma definição bem simples, tá? Então, a partir da definição da nossa origem, a partir das distâncias que eu anotei com vocês, eu quero que vocês me ajudem a colocar aqui, ó, qual que é o espaço da cidade de São Paulo, qual que é o espaço da cidade de Campinas, qual que é o espaço da cidade de Ribeirão Preto e qual que é o espaço da cidade de São Joaquim da Barra. Vocês me ajudam a preencher isso aqui? Bom, a nossa origem é na própria cidade de Campinas, então a cidade de Campinas está no quilômetro zero. A cidade de São Paulo, ó, percebam que a cidade de São Paulo está retrocedendo a nossa trajetória, então o espaço aqui vai ser de menos 100 quilômetros, né? A cidade de Ribeirão, por sua vez, está a 200 quilômetros da origem, então o espaço aqui vai ser 200 quilômetros. 200 mais 80, o espaço de São Joaquim da Barra vai ser 280 quilômetros. Tudo bem, gente? Tranquilo isso? Lembraram? Qualquer coisa, manda dúvida aí, gente. Ó, outra coisa que a gente viu também era justamente o conceito de variação de espaço. Vocês lembram disso? O que era essa variação de espaço aqui? Como é que a gente chamava isso aqui na época? Chamamos isso aqui de ΔS. O que era esse delta, então? Esse delta, para nós, ele é a variação. Sempre vai ser calculado assim. Não sei o que final, menos não sei o que inicial. Tá? Menos o inicial. Por que eu falei não sei o que? Porque você pode usar isso aqui para espaço. Como é que é o ΔS? É o espaço final menos o espaço inicial. Já vamos anotar isso aqui, né? O que é o nosso ΔS? É o espaço final menos o espaço
inicial, tudo bem? Ah, ΔT, como é que eu calculo o ΔT? A variação de tempo aqui é o tempo final menos o tempo inicial. Tudo bem, gente? Tranquilo isso? Lembraram? Beleza, né? Aí, só para dar mais um exemplo aqui, não me alongar muito, eu vou escolher uma viagem. Faz de conta que a gente vai fazer uma viagem aqui, quero que vocês me ajudem a descobrir qual é o ΔS. Então, ó, a nossa viagem vai sair aqui de São Paulo e ela vai caminhando, 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 vai até São Joaquim da Barra, tá? Eu quero saber qual que é o ΔS dessa viagem que a gente está fazendo aqui, tá? Vou chamar isso aqui de viagem 1, beleza? Lembram disso aqui? Fizemos isso aqui em lousa, né? Então, esse ΔS da nossa viagem 1, vamos calcular com muita calma aqui, só para a gente retomar isso aqui, porque é muito importante, tá? Vamos lá, então, ΔS, como é que a gente calcula? É o espaço final, vou até escrever aqui, ó, espaço final menos o espaço inicial. Acho que vocês já se lembraram dessa linguagem que a gente usa, né? O espaço final eu simplesmente escrevo S, e o espaço inicial eu escrevo S0. Então, toda vez que aparecer esse zero aqui, assim como aparece no tempo, isso é referente ao início, tá bom? Então, ΔS vai ser exatamente isso aqui. Quais são os valores de espaço que nós usaremos na nossa viagem? Ó, ΔS vai ser assim. Qual que é o final? Onde nós chegamos? Nós fomos até São Joaquim da Barra. Então, o espaço final então vai ser o S de São Joaquim da Barra, menos o espaço inicial. Quem é o nosso espaço inicial? De onde a viagem começou? A viagem começou lá em São Paulo, beleza? Agora, a gente já tem aqui os valores da tabelinha, só completar, beleza? Então, ó, espaço final, espaço de São Joaquim é igual a 280 quilômetros, menos, olha aqui o menos, não pode esquecer desse menos, o espaço de São Paulo, olha só, o espaço de São Paulo também tem um menos aqui, tá? Então vai ficar assim, ó, menos 100, que é justamente o espaço de São Paulo. Resolvendo isso aqui, menos com menos dá mais, então 280 mais 100, temos que o nosso ΔS dessa primeira viagem, da viagem 1, é igual a 380 quilômetros. Vocês lembraram disso, gente? Tranquilo mesmo? Eu fiz mais exemplos com vocês, né? Mas vou parar por aqui. O importante você notar é que esse ΔS pode ser negativo. O que isso quer dizer? Que o movimento, a minha viagem, foi uma viagem que volta, uma viagem que retrocede. Então esse movimento é chamado de retrógrado na física, tá? Mas a nossa viagem aqui, como o ΔS deu positivo, quer dizer que é uma viagem que está indo na direção que eu assumi como positiva aqui. Então esse movimento é um movimento progressivo. Lembram disso? Lembraram disso? Maravilha. Vamos seguir então com a nossa teoria. Trouxe aqui mais uma coisinha para vocês. Não sei se todo mundo se lembra, mas falamos também do conceito de fluxo. O que é fluxo? Você se lembra disso? O que é fluxo? Então, o fluxo para nós vai ser algo, né? Algo que passa por um determinado tempo. Vocês lembram disso? Por um determinado tempo. Então, cara, toda vez que você pegar alguma coisa e dividir pelo tempo, isso é o conceito de fluxo, tá? É simples isso, é o conceito de fluxo, tá? A gente vai usar isso na física inteira, na matemática a gente usa também, na química a gente usa isso em biologia, a gente usa isso em geografia. Esse conceito de fluxo, cara, é muito importante. Na geografia a gente chama isso de fluxo migratório, por exemplo, né? Você tem um fluxo de pessoas indo para lá. Então o que está passando? Pessoas. Em quanto tempo? Em 1 ano, 2 anos, né? No caso de guerra da Síria, qual que é o fluxo de pessoas que sai da Síria por mês? Tá entendendo? Cara, esse conceito é fundamental para nós, na física, ele é estruturador. Vocês vão perceber agora. Ó, o conceito aqui de vazão é também um conceito de fluxo, então a vazão pertence ao conceito de fluxo. E quando a gente está falando de vazão, a gente está falando de algum líquido, né? E aí, como estamos falando de algum líquido, você pode calcular em quanto tempo o líquido sai. Abre a torneira, põe um balde de 5 litros embaixo. Quanto tempo demora para você encher esse balde? Ah, demorei 1 minuto, o balde tem 5 litros. Qual que é a vazão dessa torneira? 5 litros por minuto. Tá? Então, a vazão, no caso aqui, a gente usa uma letra Z, tá? Para distinguir a vazão de outras coisas. Por quê? Por exemplo, o V minúsculo aqui, Vzinho minúsculo, a gente usa para velocidade. O V maiúsculo a gente usa para volume. Para não ficar muito V, misturar V com V, V para lá, V para cá, a gente vai chamar então a vazão de Z. E aí, ó, como é que a gente calcula essa vazão Z? Já falei para vocês, é uma variação de volume sobre uma variação de tempo. Tudo bem? Tranquilo isso? O próximo caso é o fluxo de espaço. Vocês lembram o que é fluxo de espaço? Ó, vamos pensar assim.
A vazão. O que a vazão é? A vazão é um fluxo de um volume aí, né? Fluxo de um volume. Pode ser fluxo de sangue, pode ser na veia, pode ser fluxo de água, pode ser fluxo de gás num cano, né? Isso aí você pode generalizar para várias coisas. Então temos aqui um fluxo de um volume. Então, o que é o fluxo de um volume? A gente chama de vazão. Agora, o que é o fluxo de espaço? Vamos analisar isso com mais calma. O que é o fluxo de espaço? Ó, o fluxo de volume, quem está variando? O volume. O fluxo de espaço, quem está variando? O próprio espaço. Então temos aqui um ΔS. Todo fluxo é dividido pelo tempo, tá? E aí, para nós, esse fluxo de espaço vai ser chamado de velocidade, tá? Importantíssima essa expressão para nós. Definimos aqui, então, o que é a velocidade de uma maneira bem simples, tá? Então, o que é a velocidade para nós? É o fluxo de espaço, tá? Como é que o espaço vai passando, né? Eu consigo controlar o espaço? Sim. O carro andou, saiu lá de São Paulo e foi até São Joaquim da Barra. Quanto tempo isso demorou? Vamos exemplificar isso. Ó. Então, por exemplo, o carro saiu lá da cidade de São Paulo e foi até a cidade de São Joaquim. Qual que é o ΔS aqui? O ΔS dessa viagem, nós calculamos lá, foi 380. Quanto tempo isso demorou? Vamos arredondar, tá? Vamos arredondar. Então, vamos colocar aqui um valor de aproximadamente 3,8 horas. Essa distância aqui é em quilômetros. E aí eu quero que vocês me ajudem a calcular a velocidade. Como é que a gente calcula essa velocidade da viagem da pessoa que saiu de São Paulo até São Joaquim? É ΔS por ΔT. Substituindo os valores aqui, a gente tem 380 dividido por 3,8. Resolvendo essa continha aqui, temos então que a velocidade é igual a 100 km por hora. Tá? Então, esse aqui vai ser o valor da nossa velocidade. Gente, o que é muito importante vocês perceberem nesse ponto aqui? Essa velocidade, vou até exagerar, tá? Essa velocidade aqui, ó, é uma velocidade média, tá? Isso não quer dizer que o carro saiu de São Paulo, chegou a 100 km por hora e manteve essa velocidade constante até chegar em São Joaquim, tá? Muito difícil isso acontecer. Você tem pedágio, você tem curva, você tem cidades, às vezes você passa por dentro da cidade, tem um semáforo, o carro para, né? Então, assim, essa velocidade não é constante, isso é uma velocidade média. O carro pode ter seguido alguns trechos a 50 km, pode ter parado, pode ter ido a 100, realmente, pode ter ido a 120, pode ter ido a 150, a gente não sabe, né? O que a gente sabe é que esse valor é um valor de velocidade média. Vou até colocar esse M aqui também. Tudo bem? Entenderam o que é velocidade média? É isso. Então você pega a distância total que o cara percorreu, divide pelo tempo. Mas o que é isso para nós? É o fluxo de espaço. Lembraram disso? E aí, para a gente terminar, falta só fazer uma deduçãozinha aqui, muito simples, vocês devem se lembrar disso. Ó. Como é que calcula velocidade? Velocidade é ΔS por ΔT. Vamos melhorar isso aqui um pouco, escrever assim, ó, velocidade vai ser o nosso espaço final, menos o espaço inicial, dividido pelo tempo final, menos o tempo inicial. O que é importante você perceber aqui? Quando você vai marcar o tempo, né, você geralmente zera o cronômetro, né? Você vai lá, pega o cronômetro, zera ele e começa a marcar a velocidade. Então eu vou fazer isso aqui, ó, para valores de T0 igual a 0. Tudo bem? Então, isso aqui ó, vai ser igual a 0. Beleza? Isso é um mecanismo, isso é uma ferramenta que a gente usa para deduzir uma expressão. Então, ó, o que eu vou fazer aqui? Agora que eu cheguei nessa parte da expressão, eu vou multiplicar isso aqui em cruz, tá? E aí chegamos na brilhante conclusão de que, ó, S menos S0 vezes 1, tem um aqui embaixo, a gente não colocou, mas está aqui, S menos S0 vezes 1 vai ser S menos S0, isso vai ser igual a velocidade vezes o tempo. Sobrou só o tempo aqui, certo? Então, isso vai ser igual a velocidade vezes o tempo. Passa o S0 para cá, S igual a S0 mais V vezes T. Esse cara aqui é muito importante, essa fórmula é fundamental para nós. Quem é essa fórmula? A gente brincou com ela, né? A gente chamou ela de sorvete. Esse é o nome de brincadeira dela, é o nome vulgar dela, né? Mas qual é o nome real dela, né? Isso aqui é o que a gente chama de função horária do espaço, tá? Então, essa é a nossa famosa função horária do espaço. Função horária do espaço. Pegaram isso? Relembraram tudo? Gente, essa é a nossa
breve revisão. Espero que vocês tenham retomado tudo. Peguem os caderninhos de vocês, leiam as anotações, vejam as questões que a gente fez e agora vou resolver algumas questões com vocês. Tá bem? Bora para as questões então.